Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Que o Senhor nos traga momentos de refrigério e de esperança. Eu quero ler para vocês a palavra do Senhor que está lá na primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 11, que diz: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Que a nossa vida, como família de Deus, seja pautada no relacionamento. Muito mais do que em evento. Todo e qualquer evento da comunidade deve visar o relacionamento. Porque no final de contas, ao final das contas, o que vai importar quando o Senhor Jesus voltar, não será quantas vezes nós participamos do culto, mas quantas vezes eu participei da dor do outro. Que sejamos uma igreja unida em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e bondade, louvamos o Teu nome, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por Tua fidelidade. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque dia a dia, semana a semana, mês a mês, o Senhor tem nos sustentado. É por isso que ao Senhor devem ser tributadas toda a honra e glória. Muito obrigado pela nossa igreja, por todos aqueles que estão agora me ouvindo, muitos que ainda não fazem parte oficialmente, outros que já fazem parte oficialmente e muitos que talvez nem imaginem que já são parte da família de Cristo. Que o Senhor nos una em amor e que tenhamos a disposição de chorar com os que choram e sorrir com aqueles que se alegram. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir um louvor agora. Vamos entoar um cântico com Duda e Kleber, a família Santos, nos elevando a Deus em uma adoração ao Senhor. Klebinho e Duda, tá com vocês aí. Quão grande
Amém. Que bom. Deus abençoe. Muito obrigado, Kleber, Duda e Sandrinha. Tem me ajudado muito nos nossos cultos. Por favor, amados, eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no capítulo 40 do livro de Salmos. Salmo 40 é aquele salmo que diz: esperei confiantemente no Senhor. O Salmo 40, versículo 6, nos diz assim, ó: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Meus amados, esse salmo é um salmo onde o salmista Davi, ele expressa confiança em Deus, porque ele passou pela dificuldade e o Senhor o ouviu. E essas experiências de salvação de Deus em nossa vida são experiências que nos trazem uma bagagem. Traz para mim e para você a certeza de que o Deus que fez continua fazendo e também fará. O salmista Davi diz que sacrifícios e ofertas não são a prioridade para Deus. Prioridade para Deus não é aquilo que eu ofereço, mas é quem eu sou. Todavia, esse momento agora é o momento que eu reservei exclusivamente para dizer para você que aquilo que eu sou também interfere naquilo que eu ofereço. Nós estamos em uma época de restrição de contato, de convívio, em função da pandemia, mas as nossas obrigações com a comunidade não estão passando por restrições. Elas continuam praticamente as mesmas. Então, se você é membro dessa igreja, se você já se comprometeu no sustento da comunidade, por favor, mantenha a sua palavra, porque não é o que você oferece, mas é quem você é. É por isso que no rolo do livro está escrito a meu respeito. A gente escreve uma história da nossa vida fazendo aquilo que nós somos. E que nós sejamos sim, sim, não, não. E que nós aprendamos a cumprir os nossos votos diante do Altíssimo. Quero pedir agora a nossa irmã Natália Galvão, Nath, que entoie um cântico de louvor ao nosso Deus, e logo após o cântico de Nath, eu vou proceder à pregação da palavra do Senhor. Natália, é com você. Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de pedi-los para abrir a Bíblia de vocês no Salmo 73, versículo 25 e 26, para juntos estarmos fazendo a leitura. Salmo 73, versículo 25 e 26, que diz: A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos juntos agora estar louvando, exaltando o nome do nosso Deus, cantando esse salmo. Força do meu coração
Que bom, que Deus nos abençoe. Quero pedir a você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesta noite, que por favor você abra a palavra do Senhor lá na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, versículo 20. Tiago 2:20. Nós vamos ler do versículo 20 a 26 e nós vamos falar hoje sobre, novamente, essa dicotomia de fé e obras. Como é que a fé é confirmada com as obras, tá bom? Vamos lá então? Diz assim, Tiago 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Quem é o homem insensato? Aquele que acha que fé é apenas algo que se manifesta no raciocínio, no conhecimento, na gnosis. Quer ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ele volta a falar da inutilidade de fé sem obras. Fé apenas de confissão, ou fé da cabeça. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu Isaque sobre o altar? O próprio filho, Isaque, filho da promessa, filho que Deus tinha prometido que desse filho ele suscitaria para Abraão uma grande nação? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente? De igual modo também não foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Só até aí. Nós vemos nesse texto aqui, nos versículos anteriores, que Tiago orienta a igreja que a fé que é necessária para esse mundo, a fé que é necessária para a expressão de uma espiritualidade sadia, ela precisa de uma concretude, de tangibilidade. A fé precisa ser viva e eficaz, ativa. Não existe gente que tenha fé que não tenha passado por um processo de transformação. E eu não falo apenas de transformação visível, mas algumas transformações são até invisíveis. Por exemplo, Deus muda o coração de uma pessoa e você não percebe de imediato o coração mudado. Mas a pessoa sabe que o coração dela já não é mais o mesmo. Ocorreu na sua mente, ocorreu na sua vida, no seu entendimento, foram abertos os olhos para ver o que estava oculto. Isso é uma mudança, não é tangível. Não tem concretude física, não tem tangibilidade, mas é real. Não é um conhecimento adquirido. Não é um rito invisível que traz a pessoa de uma situação de morte para uma situação de vida. A fé ela começa de dentro para fora, mas ela vai para fora. É óbvio que tem pessoas que aceitam a fé e você não tem como perceber as mudanças que foram processadas em sua vida. Pessoas que aceitam, creem na vida e partem imediatamente para a morte. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, lá nos últimos capítulos, quando Jesus estava na cruz com 2 homens malfeitores, Jesus estava junto, foi contado com os malfeitores. Jesus não morreu junto da religião, Jesus morreu junto de quem não prestava para a sociedade. Um dos homens falou o seguinte: esse homem que está morrendo não fez mal nenhum, referindo-se a Jesus.
nós pecamos. Jesus disse que aquele homem estaria com ele próprio, com Jesus, naquele mesmo dia no paraíso. Naquele mesmo dia. Aquele homem passou por uma transformação que se tornou tangível pela confissão. Porque ele não podia descer da cruz naquela situação e demonstrar fisicamente que ele era uma nova criatura. Não dava tempo para isso. Mas pelas palavras, pela percepção da realidade, aquele homem viu a vida e reconheceu que Jesus era a vida. Os gnósticos que estavam afligindo a igreja, eles não conseguiam ver o que era a vida porque eles não estavam vendo a vida. A vida estava cega, tapada para eles. Porque eles achavam que ver a vida é ter um conhecimento especial. Mas esse conhecimento especial não se obtém com sabedoria humana, mas é a fé que Deus implanta em nosso coração, que nos faz nova criatura. Então, falamos na semana passada sobre dois aspectos dessa dicotomia fé e obras, que é justamente um positivo, outro negativo. O positivo é o seguinte: a fé verdadeira se dá quando nós atendemos a necessidade do próximo. O negativo é o seguinte: fé verdadeira não é conhecimento teológico. Você crê que Deus existe? Os demônios também creem e tremem. Agora, nós vamos terminar esse capítulo 3 com dois personagens. O primeiro deles é Abraão, pai da fé, e Tiago pensou Abraão de propósito, porque é o pai da fé, a quem o evangelho foi anunciado. E também Tiago chama Raabe, uma mulher de Jericó, de um outro povo estranho a Israel, não conhecia Abraão, e prostituta. Morava nos muros de Jericó, como as prostitutas e os pobres indigentes moravam, porque se a cidade fosse atacada, seriam os primeiros a morrer. O que é que nós aprendemos com a fé de Abraão? Com a fé de Abraão, eu aprendo a depender. É o lado positivo. Eu dependo. Porque Abraão não estava dependendo da promessa ser cumprida pela simples existência de Isaac. Mas a promessa de Abraão ser uma grande nação não é porque Isaac estava vivo. Porque se Isaac morresse, Deus podia ressuscitá-lo dentre os mortos. A promessa do que Deus vai fazer não é por aquilo que Deus te deu, não se fundamenta no que Deus te deu, mas no Deus que prometeu te dar o que Ele te deu. Fé envolve dependência. É depender ativamente. Não é uma dependência cognitiva, mais uma vez eu te digo, é dependência de fato. Nós lemos um texto essa semana, lemos esse texto, foi na terça-feira, no culto de oração, que diz assim: se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Não depender do que você tem é expressão de fé. Depender no Deus que dá o que você tem é fé tangível, concreta e verdadeira. Então a fé verdadeira, pelo exemplo de Abraão, se dá no seguinte: não é o meu filho, a existência dele que cumpre a promessa. Quem cumpre a promessa pode ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque Deus pediu para Abraão: Abraão, me dá teu filho. Abraão ouviu o que não queria ouvir, mas ia cumprir o que não queria cumprir. Quando Abraão ia sacrificar o menino, Deus segurou a mão de Abraão através de um anjo, dizendo: agora eu sei o quão eu sou precioso para você. Nem meu filho, nem seu próprio filho, o único filho, tinha um outro filho, Ismael, que era mais velho, mas não era o da promessa, não era o de Sara, nem o teu próprio filho tu me negaste. Agora eu sei, Abraão, que você crê em mim. Fé gera dependência.
Pastor, a situação está difícil, estou desempregado. Deus ainda continua e sempre continuará a ser poderoso o suficiente para te sustentar com ou sem emprego. Pastor, eu não tenho como convencer a minha família de que Jesus é o Senhor. Você não tem, não deve ter, nem nunca terá essa capacidade. Quem convence é o Deus no qual devemos descansar e do qual devemos depender. Abraão é um exemplo de dependência. Esse é o lado positivo. Seja o lado negativo, o negativo não é porque é ruim não, viu gente? É porque envolve uma negação. É a nossa irmã Raabe. Raabe não era do povo de Israel. Fé não tem a ver com nascimento. Não é porque é filho do crente. Não é porque é filho de Abraão. Fé não tem a ver com posição social. Aqueles que alcançarão a glória do Senhor são aqueles que frequentaram culto, são aqueles que foram religiosos. A fé verdadeira não tem a ver com aspectos sociais, nem com aparência. A cidade de Jericó caiu, só a prostituta se salvou, ela e toda a sua família. Repare que Davi não conseguiu salvar a família. Os filhos de Davi se perderam. Mas a Raabe salvou toda a sua família. Era prostituta, mas a família de Raabe a ouviu. A fé não tem a ver com a condição da pessoa. É por isso que a gente deve parar de julgar as pessoas. Se nós estivéssemos invadindo... Mas tem muito crente que a primeira pessoa que ia matar, se estivesse invadindo Jericó, era prostituta, né? Esta semana eu vi uma crente batendo em um homossexual. Ela se acha a advogada de Deus. Então ela espancou o rapaz, maltratou, porque o rapaz está em desacordo com o padrãozinho moral dela. O rapaz está em desacordo com a santidade que ela empurrou para cima de Deus. Que a santidade de Deus, ele tem, o rapaz sendo homossexual ou não. Porque Deus, Jesus, andou com prostituta, homossexual, com beberrão, com comilão, com quem não prestava. Ou vocês acham que a homossexualidade só tem agora? A Bíblia não relata, bem provável por ser algo muito comum. O Império Romano, as práticas sodomitas, era a coisa mais comum entre imperadores, senadores, entre a corte chamada italiana. A alta cúpula, o staff do império, era bem promíscuo e com um paladar muito eclético na vida sexual. Então, amados, nós temos que ter essa convicção em nossa vida de que a fé não depende de nascimento nem de posição social. Porque Deus coloca a fé em gente que nós menos imaginamos. Não foi a pessoa mais bondosa de Jericó, não foi o cidadão de bem de Jericó que teve fé, mas foi a prostituta. Porque Jesus veio morrer por aquele que se havia perdido. Cuidado se você achar que é o seu nascimento num lar evangélico. Se você achar que seu comportamentinho bem polido e higienizado é garantia de uma fé verdadeira. A fé não se dá, não se expressa por adesão à igreja, religião ou por uma nação. Porque a fé é o produto das 4 portas abertas de Jerusalém. Portas abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para todos os cantos da terra. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão adorar o Cordeiro. Dependa de Deus e não barganhe com Deus. Não diga, Senhor, o Senhor tem que me salvar e atender o meu pedido, porque eu sou crente, muito tempo na igreja, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não faço isso, não. Saiba que a graça de Deus
é imprevisível, a graça de Deus é surpreendente, impressionante, e a graça de Deus, por si só, é graciosa, alcança quem não merece. Dependa e não julgue, é o ensinamento desta noite. Que Deus te abençoe. Santo e amado Pai, graças nós te damos e bendizemos o teu nome. Fica conosco. Eu te peço que o Senhor esteja atendendo aos nossos pedidos de oração dos enfermos da igreja. Nós temos uma lista de enfermos. Pai amado, que as pessoas não saiam porque morreram dessa lista, mas que elas saiam da lista porque foram curadas pelo Senhor. Abençoa a tua igreja. Guarda-nos, Pai, de julgar o próximo e nos livra de achar que somos os principais atores do nosso sucesso. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Portanto, em nome de Jesus, o que eu te peço nesse momento é que o Senhor nos dê a verdadeira fé. E agora, amados do meu Pai, que a graça maravilhosa, salvadora, surpreendente do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Até amanhã com o nosso oração da noite. Não deixe de divulgar a oração da noite e quando você receber o vídeo, pare e faça uma meditação juntamente comigo. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.